Eu estou aqui com um texto do Evangelho de João e que ele passa na minha mente como uma meditação de que o Espírito Santo ele atua em nós de maneira que a gente apresenta os seus frutos. Uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo, que foi batizada, imersa, cheia do Espírito Santo, mas que não pratique os frutos do Espírito, esse batismo não é verdadeiro, esse Espírito Santo não é o Espírito de Deus, é qualquer coisa das suas emoções, menos o Espírito Santo de Deus. Por que eu digo isso? E que o Evangelho deixa explícito, porque muita gente acredita que mergulhar a pessoa nas águas pode receber um batismo no Espírito Santo no mesmo momento. O que aconteceu com Jesus quando foi ser batizado por João, e João não queria batizar Jesus, mas Jesus pediu por um pouco, porque precisava cumprir a Escritura. E João assim concordou e batizou a Jesus. O interessante é que João teve um testemunho de que ele que veio adiante, veio antes para que preparasse o caminho até Jesus, e ele dizia: olha, após mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele diz: eu vos batizo com água. Eu batizo com água. Mas após mim, que é o único, é Jesus, só tem esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João tem o testemunho de ver uma pomba pousar sobre Jesus. Algo em forma de pomba. Para ele era um testemunho visível de algo que simbolizava o Espírito Santo. Mas para você ter ideia, só esse ato acontecendo não significa tanta coisa. O que precisa é que Jesus manifestasse os frutos do verdadeiro Messias. O que o Messias tinha que fazer para ser feito, tinha que estar fazendo. É tanto que mesmo tendo essa manifestação, apenas João viu. Quando ele estava na prisão, ele manda 2 discípulos ir ter com Jesus e perguntar: és tu mesmo o Messias que havia de vir, ou devemos aguardar outro? Entende por que essa pergunta? Jesus responde, manda uma resposta para que esses mensageiros levassem até João, dizendo assim: ó, diga a João que vocês viram, aqui está acontecendo. Os surdos estão ouvindo, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os leprosos são purificados, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, e a mensagem do Evangelho está sendo divulgada aos pobres. E assim, os mensageiros levam a João esta mensagem, como testemunho de que o Messias estava dando os frutos de Messias. E não somente isto, porque se ficasse apenas nisso, Jesus dizendo que haveria de morrer
mas 3 dias depois ressuscitava, se ele tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado, seria apenas mais um profeta que estava fazendo obras que era de Deus, mas ficava só nisso, não ia gerar um resultado de excelência. Como ele disse, que o amor é o que traz a ressurreição. Quem ama, ele tem a vida eterna. Ele diz, está lá em João, no capítulo 5, ele diz, olha, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que faz o bem, eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que ama, aquele que guarda os meus mandamentos, eu ressuscitarei. E o interessante, se Jesus não ressuscita, significava que as suas palavras eram inúteis. Mas Jesus ressuscitou e está vivo. Ora, se ele ressuscitou, é porque o que ele viveu, o fruto que ele deu de filho de Deus, porque o filho de Deus tinha fruto, ele tinha ações, o seu modo de viver, o seu modo de andar, o seu modo de pensar, o seu modo de ser, era um modo de ser que agradava a Deus. É tanto que as pessoas ouviram uma voz que veio do céu e dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu tenho alegria. Esse sim, as suas atitudes são para mim de extrema alegria. A voz que dizia sim. E aí, lembre que Paulo também diz assim, lá em Efésios, no capítulo 5, no capítulo 4 ele diz: ao invés de vocês entristecer o Espírito Santo de Deus, sejam bondosos, perdoai-vos uns aos outros, amai uns aos outros. No capítulo 5, verso 1, ele já entra dizendo assim: sede, portanto, ele já evoca o que ele diz no capítulo 4. Sede, portanto, imitadores de Deus, imitadores de Cristo, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma oferta suave, um sacrifício, um perfume a Deus. E aí, o que é ser filho amado? O que é ser imitador de Cristo como filho amado e andar em amor? Andar em amor. Isso é ser discípulo, isso é ser igreja. E Jesus diz: manifestem frutos dignos de arrependimento. Manifestem frutos dignos de arrependimento. Se vocês dizem, arrependem com a boca, manifeste esse fruto na vida. Manifestar o fruto é apenas o fruto que identifica o discípulo. É Jesus quem diz isso. Não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. É pela árvore, é pelo fruto que conhecereis a árvore. Pelo fruto. Assim, quem diz ter o Espírito de Deus, mas não manifesta os frutos do Espírito, não tem o Espírito de Deus. Simples assim. E aqui em João, no capítulo 15, Jesus está dizendo assim: se guardardes os meus mandamentos, capítulo 15, verso 10, está dizendo assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. A minha alegria permaneça em vós e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. O meu mandamento é este. E está no singular. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Olha, interessante que Paulo não distorce o que Jesus disse. Olha, andai em amor assim como Cristo nos amou. Perdoai-vos aos outros, amai-vos aos outros. Ele diz exatamente o que Jesus disse. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ai, que isso aqui é interessante. É muito interessante alguém saber que a manifestação do amor entre os discípulos, amar uns aos outros, amar as pessoas, manifestar amor, Jesus disse que a manifestação do amor é o que faz as pessoas concluírem de que Jesus é verdadeiro, de que a mensagem de Deus é verdadeira. Manifestem o amor e vocês estão manifestando a mim. E assim as pessoas reconhecerão que sois meus discípulos. Se manifestarem amor uns pelos outros. E aqui eu quero deixar essa palavra para as pessoas que não entendem o que significa estar cheio do Espírito, ser batizado no Espírito. É a manifestação dos dons do Espírito, é a manifestação dos frutos do Espírito. E eu tenho uma música aqui que é bem antiga e que é interessante a comparação que faz em relação a Jesus e o que quem crê em Jesus provoca a ser. É assim. Se eu fosse falar de flores, citaria entre elas aquela que mais admiro, aquela que tem um odor de perfume suave. Faria também alusão à beleza dos lírios, do jasmim que possui um perfume tão peculiar, e do beija-flor que insiste as mesmas beijar. Parece capricho e não se trata disso, pois o beija-flor tem razão. Apesar de pequeno, já sabe gostar do que é bom. Mas quero falar de uma rosa que é tão diferente. Nos jardins da época não se fez presente, porque foi plantada no alto da cruz. O néctar glorioso que foi lá na cruz derramado possui o poder de perdoar pecados. O néctar é o sangue, a rosa é Jesus.
A rosa não possui espinhos, possui um perfume suave de amor e carinho. Ao invés de plantada, foi mesmo cravada na cruz. Foi o plano da redenção consumado em Jesus. Com o sangue que dela esvaiu, foi plantado um jardim que se espalhou pelo mundo, e Deus quis assim. A rosa é Cristo e a igreja é o jardim que exala o perfume da flor, que perfuma o mundo inteiro através do amor. Mas quero falar de uma rosa que é tão diferente. Nos jardins da época não se fez presente, porque foi plantada no alto da cruz. O néctar glorioso que foi lá na cruz derramado possui o poder de perdoar pecados. O néctar é o sangue, a rosa é Jesus. O néctar glorioso que foi lá na cruz derramado possui o poder de perdoar pecados. O néctar é o sangue e a rosa é Jesus. E a rosa é Jesus, que perfuma o mundo inteiro através do amor. É assim que a gente entende o que é ser discípulo, o que é ser igreja, o que é conversão, o que é arrependimento e como se manifestam os frutos dignos de arrependimento e como se manifestam os frutos do Espírito. É incompatível alguém dizer que está cheio do Espírito e não manifesta os frutos do Espírito, que Paulo escreveu sintetizando ali no livro, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, que diz assim: os frutos do Espírito são manifestos em amor. Do amor procede eles: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, e para se opor a essas coisas, não há lei. Não tem lei que se oponha a isso. Não tem lei que queira atrapalhar. Não tem lei que queira impedir. Não tem lei para se opor a isso. Então, essa manifestação dos frutos do Espírito é o que identifica alguém cheio do Espírito. Uma outra coisa que eu me lembro, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, em que Pedro tem, e os discípulos que foram com ele, têm um modo de percepção, porque eles estavam, Pedro ainda estava muito refém do pensamento judaico, que ele precisa ver uma manifestação ali de Cornélio
de que eles tinham que falar novas línguas, e nos quais as línguas em que ele, Pedro e os outros falaram eram línguas que os outros entendiam. Não eram línguas que ninguém entendia, eram línguas de que os outros entendiam. Está escrito lá nos Atos dos Apóstolos também que de várias partes do mundo, de vários outros países, judeus tinham vindo cultuar no dia de Pentecostes. E eles veem cada um falar nas suas línguas maternas, de onde eles nasceram. Eles ouvem nas suas línguas maternas. E quando Pedro tem essa manifestação aí, que ele, é verdade que Deus manifestou a sua graça sobre todos, não faz distinção de pessoas. Mas esse não é o modo exato de ter que ver desse mesmo modo. Até porque Cornélio era um homem que praticava a justiça, que praticava o bem, era um homem piedoso. Piedade, o que está dito lá sobre ser piedoso, lá em Atos capítulo 10, era um centurião piedoso, que praticava o bem, esse tipo de piedade, e que fazia orações continuamente, todos os dias. Ele era uma pessoa que fazia orações todos os dias. E quando o anjo vem diante de Cornélio e diz: olha, as tuas orações e as tuas esmolas estão na memória de Deus. Agora, manda pessoas a Jope para falar com Pedro que ele está numa casa de um cara chamado Simão, o curtidor. Pedro está lá, Simão Pedro está lá. Manda-o chamar porque eles têm uma mensagem maravilhosa. Eles têm uma mensagem do Evangelho. Eles têm uma mensagem para vocês. Eles têm boa nova. E aí é que Cornélio apenas corrobora aquilo que ele já fazia com a mensagem que veio através de Pedro, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem da pacificação, a mensagem que traz para nós, para o nosso coração, a paz, a genuína paz, a paz permanente, a alegria, o gozo de Cristo, a alegria de Cristo. E assim, Cornélio já era um ser participante da glória de Deus, um ser participante da glória de Deus, um ser participante da ressurreição. Ele só ouve a mensagem para que faça com que o seu coração se sinta em paz, se sinta mais em casa, seja repleto, completo da alegria de Cristo, da alegria de Deus. Era isso. Não era para que ele fosse salvo. Não, ele já era salvo, ele já estava salvo. O anjo disse: olha, as tuas orações e as tuas esmolas, traduzido como esmolas, mas a tua piedade, o teu exercício do bem já estão na memória de Deus. É isso que Jesus vai trazer à memória. O que está lá em Mateus, no capítulo 25, ele diz: olha, eu vou trazer à memória aquilo que vocês fizeram. À memória. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu tive nu e me vestiste. Eu estive desamparado e vocês me acolheste. Eu estive preso e foste me ver. Eu estive enfermo e foste me visitar. Essa é que vai ser a memória. Está na memória de Deus. E na memória também dos que sabem, dos que compreendem, dos que são gratos, porque receberam algo
foram acolhidos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que manifestem, que procurem exercitar os frutos do Espírito. Manifestar o que Jesus ensina, o que é amor ao próximo, acolher a todos, sem acepção de pessoas.